Fala, Omar, tudo bem? Esse é o nosso terceiro vídeo da série de vacinologia, os marcos da vacinologia. A gente já falou de inoculação, já falamos de Jenner, e hoje a gente vai falar de uma das maiores descobertas que eu acho que abriu, assim, uma avenida para o desenvolvimento de vacinas, que é o conceito de atenuação. E se você não sabe, a atenuação é um conceito que veio sem querer. A atenuação é fundamental. Obviamente, você não pode inocular um micro-organismo que leve a doença. Então, é um conceito básico de vacinologia e a gente vai aprender hoje, nesse vídeo, de uma maneira bem agradável, estilo pele digital. E nasce o gênio. Nasce Louis Pasteur, em Dole, leste da França. Gostou do meu sotaque, né? É. Então, esse é o nome, esse é o cara. Nasceu na França. E ele nasce um ano antes do gênio. E o gênio que a gente está falando aqui, a gente está falando do Jenner. Ele morreu aos 73 anos de idade, né? A gente falou na aula do Jenner, ele sofreu um segundo derrame e foi nesse derrame que ele faleceu, e a gente está falando de 1823. Foi literalmente uma passagem de bastão, né? Então a gente não ficou sem gênios, né? E lógico que tinham vários outros gênios. A formação acadêmica aqui, um pouco da história da vida pessoal do Pasteur, a gente colocou porque mostra, primeiro, que ele era um cara dedicado aos estudos, né? Ele se graduou em ciências, mestre em ciências, foi doutor em filosofia, foi professor de química, casou, ele focou na família, ele perdeu uma filha por conta de febre tifoide, ele perde uma segunda filha por causa de um tumor hepático, ele sofre um derrame antes de várias das grandes descobertas dele. Então, o que a gente está falando? Ok, it's the end of the list quer dizer que, apesar de toda a dedicação, ele teve várias possibilidades de desistir no caminho, de ficar desanimado, mas ele foi uma pessoa obstinada, né, nas coisas que ele acreditava, e eu acho que serve como lição. A gente está numa fase em que o pessoal gosta muito de autoajuda para cá, autoajuda para lá. Acho que se inspirar em pessoas assim é fundamental, né? Isso aí. Eu acho que duas coisas importantes, né, na formação dele: mostrar como ele tem uma formação ampla em ciências, filosofia, química, e criou a microbiologia, considerado o pai da microbiologia. Outra coisa é que quando ele começou realmente a fazer uma boa parte das suas maiores descobertas, ele já não era nenhum garoto, né? Ele já estava aí mais do que 40 anos, e doente, inclusive. Então, isso mostra que até um cachorro velho pode aprender um truque novo, né? A gente vai ver que o Pasteur é bem isso aí. E ele ficou com paresia, ele ficou com sequela. E aí eu gosto dessa frase, eu acho que combina muito com ele, e vocês vão ver por quê, que to make something special, you just have to believe it's special. Ou seja, começa com você, com o que está dentro da tua cabeça. Lógico que a partir daí você tem que construir, e na ciência você tem que comprovar, né? Não basta simplesmente seguir. Verdade, É na linha do Alan Parsons, né? Com aquela música You Can Do Magic. Eu adoro essa música. Verdade. Música legal. Essa aqui é um trecho, é uma frase dele mesmo, que ele mandou, porque ele foi convidado para um congresso em Londres, e aí eles se comunicavam muito por cartas, e aí ele fez essa comunicação que foi publicada. E ele fala, né? Senhores, eu estou muito feliz de poder agradecê-los, e eu gostaria de trazer para vocês, antes de todos, um estudo sobre micro-organismos na aplicação da prevenção de doenças transmissíveis. Doenças essas que muitas vezes trazem grandes, terríveis consequências, né? Tanto para o homem como para animais domésticos. Então, ele tem aí uma coisa na cabeça dele, e isso saiu dos estudos. Os estudos sobre cólera aviária, que era uma infecção grave em pássaros, muitas vezes fatal. E aí ele começou a estudar, né, o que estava acontecendo com esses animais. E o que ele observou? Os estudos começaram em 1877. Ele descobriu que era uma doença causada por uma bactéria. Essa bactéria recebeu um nome em homenagem ao Pasteur, né, que é a Pasteurella.
E aí, no caso, era a Pasteurella multocida. E ele aprendeu, ele conseguiu fazer cultura dessas bactérias, e ele estava lá nos experimentos dele, Omar. E aí, o que aconteceu? Ia ter um grande feriado. Nesse feriado, ele ia viajar, e aí pediu para o auxiliar de laboratório dele, que trabalhava com ele, falou, olha, vamos inocular as nossas pasteurelas nesses frangos, que a gente precisa avaliar alguns detalhes, alguns pontos, não sei exatamente o que ele precisava avaliar. E aí o auxiliar de laboratório dele, muito legal, muito atento, viajou e não inoculou as pasteurelas. As pasteurelas, elas ficavam guardadas, geralmente, em ambiente livre de oxigênio. E, nesse caso, elas estavam dentro de frascos que estavam tapados apenas com algodão. E aí teve o feriado, foi um feriado longo, e aí o auxiliar lembrou, caraca, eu não fiz a inoculação. Aí ele chegou antes da hora e fez a inoculação com aquelas culturas. Aquelas culturas tinham mais de um mês de vida e usou essas culturas, né? Só que os frangos não ficaram doentes. É isso aí. O que o Pasteur fez? Pasteur, em vez dele achar que as culturas tinham estragado, ele resolveu observar melhor, observar com calma. E aí que começa, eu acho que a genialidade dele, né? Ele fez um experimento, e nesse experimento ele inoculou os frangos que foram inoculados com envelhecida, que não ficaram doentes ou ficaram com quadros muito leves, com a multocida jovem, assim, cultura fresquinha, super virulenta, tal, e aplicou no frango que nunca tinha sido inoculado com as culturas antigas e inoculou nos frangos que já tinham sido inoculados com as culturas antigas. O que aconteceu? Todos esses frangos sobreviveram. Isso aí, esse é um estudo clássico, né, na microbiologia, mostrando aí que nessa situação intermediária, em que os frangos que tinham sobrevivido, né, à primeira exposição ao agente envelhecido, eles desenvolveram algum tipo de proteção. E aí, quando eles foram expostos novamente a material fresco, eles não morreram, enquanto galinhas não sensibilizadas foram a óbito. Então, isso aí só tinha uma forma de explicar. Alguma coisa naquela cultura original que ficou muito velha protegeu essas galinhas. Isso é muito legal e eu acho que mostra um negócio muito bacana, que existe um quê de sorte em algumas descobertas científicas, mas a sorte, ela favorece a mente treinada, né? Quem está pronto para aproveitar dos dados que estão ali na frente. Se você não tem uma mente treinada, curiosa ou organizada para a pesquisa, isso, eu acho que talvez em 99,9% dos pesquisadores, inclusive nos dias de hoje, a pessoa teria visto superficialmente os dados, olha, você estragou e tal, jogaria fora as colônias e a descoberta não teria sido feita da atenuação. Não, passa batido, né? As oportunidades estão na nossa frente o tempo inteiro. A pergunta é quantas delas a gente consegue enxergar. E eu acho fantástico, né? Ele não tirou conclusão. Ele observou que alguns frangos realmente tinham um pouquinho de diarreia, ficavam um pouquinho diferentes, e ele falou, não, vamos observar mais. E aí ele fez toda essa comparação. Isso aqui, e disso nasceu o conceito de atenuação, Omar. O conceito de atenuação vem daí. E esse conceito de atenuação é usado até hoje, até os dias de hoje, nós usamos o conceito de atenuação, né? Então, a gente está falando... Atenuado, né? Quando fala de vacina de vírus vivo atenuado, nada mais é do que a aplicação na prática do conceito de atenuação. Ou seja, um conceito que vem lá de 1877, 78 e está até hoje valendo. Isso é... Para você ter uma ideia, a vacina para zoster, a vacina para varicela, é basicamente desenvolvida em cima do conceito de atenuação. Não tem, assim, grande tecnologia nessas vacinas. Não são vacinas de subunidade proteica, de RNA mensageiro, nada disso. São vacinas com vírus vivo atenuado. E aqui é uma imagem histórica fantástica, que esse é o primeiro laboratório de vacina do Louis Pasteur,
Então, eu acho que é uma imagem que vale a pena registrar, isso de 1879, essa foto, não tenho o que dizer, né? Só ver e absorver. E absorver isso aí. Então, a gente está aqui no segundo desafio do Pasteur. No segundo desafio de Pasteur, ele quer trabalhar com bacilos anthracis, mas aí ele está focando muito em animais, tá? E ele não, nessa empreitada, ele não trabalhou sozinho, ele trabalhou com 2 outros nomes da ciência mundial, que é Charles Chamberlain e o Pierre-Paul Émile Roux. E eu tenho certeza que o Omar tem história do Émile Roux para contar para a gente. Esses são gigantes na microbiologia. O Pasteur está aí ladeado do seu lado direito, não à toa, pelo Roux, e do esquerdo pelo Chamberlain, mas particularmente o Roux, quando se fala em microbiologia, ele é uma lenda viva, né, por causa do sarcoma de Roux. Hoje a doença leva o seu nome, é uma doença tumoral nos frangos, foi observada nas criações de frangos naquela época, né, na Europa, os frangos cheios de tumores na pele, como se fossem sarcomas de capas, uma coisa assim. E o Roux conseguiu, depois dessa empreitada aí com o Pasteur, isolar o vírus de Roux, leva o nome dele, e demonstrar que o vírus de Roux era contagioso e desenvolvia tumor. Primeiro link entre vírus e tumores na história. Hoje a gente já se acostumou com essa ideia, com o HPV, causando carcinoma de colo de útero, com sarcoma de Kaposi, herpes virusoide. Nós fizemos lives sobre isso, estão disponíveis aqui na playlist do Império Digital. Mais uma, né? Tem muito material. Eu falei agora recentemente do tumor mortal que afeta o diabo da Tasmânia, né? Mas tudo isso vem do trabalho de Émile Roux. Para quem gosta de virologia, um nome que foi um divisor de águas, né? Não tão grande, talvez, como Pasteur, na história mundial, mas um cara, assim, de primeira linha. E nessa época nem se sabia o que era vírus exatamente, né? Ainda estávamos incipientes. Como é que eram chamados? Substâncias não filtráveis, né? Como é que é? Exatamente, Para quem é íntimo aí, podia chamar ele de Pedro Paulo, né? Pierre Paul, é nada mais do que Pedro Paulo. Então a mãe dele, quem gosta muito de virologia, chama ele de Pedro Paulo. Mas para todo mundo é professor Émile Roux, um grande nome. Mas hoje o nosso assunto não é sobre o Roux, é sobre o Pasteur. Então vamos nessa. Então vamos seguir. E aí, nos dias 5 e 17 de maio, Pasteur, ele desenvolveu um experimento. Um experimento que eu vou voltar um pouquinho. Nesse experimento é o seguinte, ele tentou a atenuação com o bacilo anthracis, só que essa atenuação do anthracis não funcionou como ele imaginava. Porque o que aconteceu? Na pasteurela, quando tinha exposição ao oxigênio, à medida que você envelhecia a cultura, era suficiente para você ter o enfraquecimento, a atenuação. Isso não aconteceu com o bacilo anthracis. Então, demorou um tempinho para ele descobrir a técnica de atenuação. Ele finalmente conseguiu... E o anthracis ainda é o seguinte, eu não sei se você sabe, ele fica na terra, né? Então o animal morre em terra. Se você voltar lá décadas depois, naquele local, ainda tem bacilo anthracis lá. O bacilo anthracis está lá, funcionando, né? É isso aí, é uma doença que forma esporos, né? Por isso que ela é muito resistente, inclusive resistente a ultravioleta, temperaturas extremas e tal. Não à toa é considerado a arma biológica ideal, né? Bacteriana, falando de bactéria. E lembrar, né, que bacilos anthracis, mas mais antigamente a gente se referia a essa doença como carbúnculo, né? Hoje a gente tem tendido mais a chamar de antrais, né? É porque antigamente anthracis era a coleção de furúnculos, mas a gente está seguindo um pouco mais a literatura americana agora. Eu acho que eles estão corretos, né? Porque o nome do agente é Bacillus anthracis, faz mais sentido a gente chamar de anthracis. E você sabe como é que atenua? No aumento da temperatura, ele colocou a cultura 42, 43 graus Celsius, e essa cultura ela se mantinha viável por até 4, 6 semanas, né? E aí, quando você culturava nessa temperatura, a capacidade de produção de esporos diminuiu. Então, foi assim que ele descobriu. E aí, nesse experimento, o que ele fez? Ele vacinou 24 ovelhas, um bode e 6 vacas. Revacinou no dia 17 de maio e expôs eles à bactéria ativa, a bactéria virulenta.
Então, o que aconteceu, né? Nessa vacina, isso em 2 de junho de 1881, dos animais que não foram vacinados, morreram as 24 ovelhas. Morreu o bode. E 6 vacas ficaram doentes. Não morreram, mas ficaram doentes. Todos os animais vacinados ficaram bem. A gente pode dizer que isso foi um super sucesso. E isso colocou, né, o Pasteur, então, na trilha da vacinologia. Ou seja, esse é o grande marco, né? O conceito de atenuação ele foi usado não apenas uma, mas já 2 vezes com sucesso. Pense por volta de 1850, num país como a França, que sempre teve uma herança agrária muito forte, né? Famoso pelos seus queijos, famoso pelos derivados de animais, né? E o antraz causava muitos problemas na criação das cabras, dos mamíferos todos, né? Então, quando aconteceu essa história do controle, né, da vacinação contra o antraz, o Pasteur virou uma espécie de figura pública na França. Ele ficou super famoso. Foi o primeiro momento na carreira dele, ele já não era mais tão novo, que ele ascendeu muito, né? O Pasteur, assim, todo mundo é imperfeito, né, Fábio? Então, assim, ele era um cara brilhante, mas ele era um cara que tinha um ego enorme também, né? Então, ele é amigo da ovelhinha aqui, ó, tá vendo? Esse é um momento de glória inicial. Tem uma história interessante, né, do Pasteur, é um momento de glória inicial. E aí ele começa a ter umas trocas de correspondências com o Koch, o bacilo de Koch, né? E dessas trocas de correspondência, Fábio, nasce, na verdade, não uma amizade, mas sim uma rivalidade extremamente dura entre os dois. Eles começaram a brigar, se odiaram. Naquela época não tinha muitos congressos internacionais, né? A coisa era por carta e os congressos eram muito raros, né? Apesar que eles moravam próximos, um na Alemanha, na Prússia, e o Pasteur em Paris, né? Na proximidade de Paris. Mas os eventos internacionais eram muito raros. E tem várias histórias engraçadíssimas de que eles viravam a cara um para o outro na hora de se cruzar no corredor, e eles tinham um séquito, né? Os franceses apoiando o Pasteur, os prussianos apoiando o Koch, né? E, assim, eles não se falavam, eles eram, tipo, primadonas mesmo, né? na comunidade científica incipiente desse final do século XVIII, XIX, né? Então, assim, uma história muito bacana mesmo, muito interessante. Um daqueles casos de rivalidade produtiva, né? E Pasteur não era bobo. Ele utilizou a técnica de inativação, não a que ele descobriu, mas uma técnica de inativação que foi descoberta por um concorrente, que é o Jean-Joseph Henri Toussaint. Ele usou dicromato de potássio. Então, ele não só era atento ao que ele fazia, mas ele era atento à concorrência. E seguindo nessa linha, o que ele viu? Que Victor Gautier, quando ele inoculava saliva de cachorro em ovelha, as ovelhas que recebiam essa saliva, elas eram protegidas. E aí, o que ele fez? Ele falou, opa, nasce proteção contra a raiva. É porque eu não falei de qual exatamente, né? Da raiva. Ele falou, então eu quero trabalhar com raiva. E nessa época a gente ainda não tinha, né, o conceito de vírus. Você não tinha cultura de vírus de raiva. Então, como é que ele fazia? Ele tinha, no laboratório dele, ele tinha vários cachorros, e esses cachorros ele ia mantendo a raiva desses animais ao longo do tempo, né? Essa é uma imagem em que ele pega os coelhos e trabalha com os coelhos, com esse material dos cachorros. E ele observou o seguinte, que a virulência diminuía à medida que você ia passando de cachorro para cachorro. Então, de novo, né, ele incorpora o conceito de atenuação. Tem alguma coisa legal que você possa falar aí? Não, ele tirava a espinha dorsal do coelho. É interessante, porque, como eu estava comentando, a rivalidade dele com o Koch foi uma coisa que permeou a vida, na segunda parte da vida do Pasteur, né? Ele, vamos dizer assim, em termos atuais, ele bomba com o antraz, e ele era mais velho que o Koch, né? O Koch era um cara mais novo. E aí dizem, né, que foi porque um falava francês, o outro falava alemão, eles não se entenderam lá num determinado evento internacional, e surgiu essa inimizade mesmo aberta entre os dois. E aí eles se lançam na pesquisa da tuberculose.
E aí o Koch dá um banho nesse campo aí, em cima do Pasteur, né? Ele identifica o bacilo de Koch, né? O bacilo da tuberculose, e ele lança uma droga, ele propõe uma droga chamada tuberculina, que não tem nada a ver com PPD. Só que essa tuberculina... Então o Koch, ele tem um momento que ele acende, né? Ele fica mais famoso que o Pasteur se moendo de inveja e tal. Só que aí o Koch meio que se dá mal, porque ele propõe que a tuberculina vai salvar os pacientes de tuberculose e ela não funciona. E a virada de jogo do Pasteur, quando ele volta às manchetes, volta a ser o grande Pasteur, é com a raiva, quando ele avança com relação à vacina antirrábica, né? Agora, a gente está falando aí, Fábio, de uma briga de gigantes, né? Você vê, os caras que desenvolveram a identificação e a vacina do carbúnculo do atrás, identificação do patógeno da tuberculose e a vacina para a raiva. Simplesmente isso. 3 dos maiores males a afetar a humanidade numa questão de 15 ou 20 anos, graças à rivalidade entre os dois. Isso é muito legal, né? E isso aconteceu em vários momentos da história. E tem uma história muito interessante, já com um Pasteur muito idoso, já com AVC, com derrame, antes dele morrer. O Koch odiava ele, né? Brigaram a vida inteira. Mas ele, quando o Pasteur morre, o Koch vai a uma homenagem, aparece do nada, ninguém esperava, a uma homenagem ao Pasteur, e ele não falava o francês, então ele fica lá mudo e tal, dizem a história, né? Mas ele reconheceu a genialidade do Pasteur bem no final da vida, então é interessante, né? A forma com que eles se relacionaram. Não tem como não reconhecer, né? A história dele é muito rica, né? E aqui estão as anotações dele sobre as vacinas contra a raiva. Então, ele tem uma letra que ninguém consegue entender, né? Eu acho que ele já fazia isso para ninguém copiar as coisas dele. Mas o fato é que ele conclui que a vacina está pronta e, com isso, ele aplica a vacina nos animais. E o que ele descobre? Que funciona. Ele, quando aplicava... Então, ele tirava, ele deixava um tempo exposto, né? O líquor lá para... Eu acho que era o líquor. Para atenuar. Hoje a gente sabe que a atenuação não é por conta do oxigênio, mas sim por conta da mudança de espécie. Quando saiu do cachorro e foi para o coelho, quando voltou para o cachorro, voltou atenuado. Então, esse é um ponto interessante, ou seja, ele deu sorte também em alguns aspectos, né? Então, ele foi trabalhando em cima disso, ele não sei exatamente como ele construiu, mas ele conseguiu proteger os cachorros. Fazer um comentário aí, Fábio. Essa é a base pela qual algumas das vacinas usam vírus de outras espécies. Então, o pessoal ficou aí comentando, né, a questão de que algumas vacinas para a Covid usam adenovírus de chimpanzé, e tem uma delas que até usa um adenovírus de gorila. Essa de gorila eu vou falar na aula de herpes. Uma das vacinas que está desenvolvendo para herpes simples usa adenovírus de gorila. Bom, aí o pessoal fala, mas vai me inocular com vírus de gorila, vírus de não sei o quê. Na verdade, a base para isso é exatamente essa, já observada há muitos anos atrás, de que quando você faz esse shift aí de espécies, né, muitas vezes o vírus se atenua. E o adenovírus é um vírus seguro de trabalhar. Então, essa é a base. Então, quando vocês ouvirem falar em adenovírus de chimpanzé, de gorila, pode parecer meio bizarro, mas não é. Isso tem uma base desde a época do Pasteur, né? E o Pasteur manteve o nome vacina em homenagem ao trabalho de Jenner, mas ainda não sabia se a vacina iria funcionar em humanos. Até que, 8 de julho de 1885, Joseph Meister, eu acho que é Joseph, deixa eu ver se eu pegar, Joseph Meister, ele tinha 9 anos na época, ele tinha sido mordido por um cachorro com raiva. E raiva, a gente sabe que é fatal. Então, nesse contexto, Pasteur aceitou em fazer um experimento, né, humano, só que ele não era médico, né? Eu não sei se as pessoas sabem, mas ele não era médico. Então, ele, junto com 2 outros médicos, você vê que ele está em pé ali, quem estava aplicando no paciente não era ele exatamente. E aí, ao longo de 13 dias, a criança recebeu 11 injeções e sobreviveu, Omar. Esse ele foi muito, assim, não digo sortudo, porque ele sabia do trabalho que ele estava fazendo, mas ele foi muito corajoso, né?
porque se o garoto morre, ia ser dureza, né? Mas assim, é uma daquelas viradas históricas na medicina, isso é histórico, essa cena retratada aí é histórica para virologia, para medicina, e assim, representou um avanço enorme em relação a termos vacinas como nós temos nos tempos de hoje. Então, ao final de 1885, diversas pessoas expostas ao vírus da raiva procuraram Pasteur para serem vacinados. E ao longo de 1886 foram 350 casos e somente um desenvolveu a raiva, só que diferente do Jenner, ele aceitou patrocínios e aceitou dinheiro, e isso permitiu algumas coisas, né? Além da super fama, ele virou o cara dos jornais, ele salvando os cachorros, salvando as pessoas, ele pôde construir um Instituto Pasteur. E aí, isso é que eu acho interessante, né? Dinheiro não é ruim, pessoal. Dinheiro é bom, se bem aplicado e aplicado da forma certa. Isso, em 14 de novembro de 1888, ele inaugura o Instituto Pasteur, que está aqui até hoje, Omar, valendo até hoje. É um centro de excelência, inclusive, se alguém quiser fazer algum curso de microbiologia lá, pode fazer, de micologia, tem cursos lá. Então, é um instituto super forte, e ele soube utilizar isso a favor da ciência, a favor... E desse instituto, várias descobertas vieram depois, né? Então, não foi só uma questão de vaidade. Realmente foi uma coisa que ele soube montar, ele soube estruturar. E aqui, um breve timeline dele, ele fez várias coisas. Ele fez fermentação de vinho, ele foi a pessoa que trabalhou com fermentação, né? Ele salvou os bichos da seda. E acabar a indústria de bichos da seda, ele descobriu a causa e tratou. Depois ele entra no mundo das vacinas e, a partir daí, ele virou, então, o terceiro nome da vacina. O primeiro a gente não sabe qual foi exatamente, o segundo foi Jenner, e o terceiro nome, ou o terceiro marco da vacinologia, sem sombra de dúvida, é Pasteur. Vacinologia no mundo animal ele inaugurou, ou seja, a gente está começando a tratar da medicina veterinária, e agora a gente está também ampliando as opções de tratamento de vacina em humanos. Isso aí, é uma carreira interessante, porque a gente vê, isso não era comum isso na época dele, né? Ele morreu aos 72 anos, e ele foi deslanchar mesmo já com 40 e tantos, não era o comum, né? O próprio Koch, que eu estava meio comparando com ele, começou a despontar muito jovem, né? A vida era diferente naquela época, as pessoas se formavam com 21 anos, como médico já, ele não era médico, tinha outras áreas de interesse, mas já entravam na pesquisa com 20 anos, então, assim, a pessoa com 40, 50 anos era um idoso, né, naquela época, né? Diferente de hoje. E ele foi deslanchar mesmo, se vocês olharem aí no timeline, né? Por volta de 1865, é que ele começa a fazer boa parte das principais descobertas dele. Ele tinha aí 40 e tantos anos. Lembrando que ele nasceu em 22, né? 40 e tantos anos já. E se vocês olharem as descobertas fortes mesmo dele, são todas a partir de 1865, né? Até mais para frente um pouco, 1877, ele já com 50 e poucos anos, 55, e ele vai produzir muito, Fábio, nos últimos 20 anos da vida dele, que era uma coisa assim, completamente diferente, né? Talvez isso tenha se explicado um pouco, Fábio, por que ele deixou esse legado tão longevo, né? O Instituto, com o nome dele. Talvez porque ele tenha despontado. Maturidade, né? Já numa idade mais madura, em que ele estava mais tranquilo, ele não precisava, sei lá, dar comida para os filhos, que nem o Fábio, não precisava comprar consultório, que nem eu. Ele já estava, talvez, num momento outro da vida, muito mais tranquilo, com muito mais maturidade mesmo, né? Serenidade, né? Exatamente. E a outra coisa é que ele é a versão francesa do nosso Oswaldo Cruz, que dá nome à Fundação Oswaldo Cruz, foi fundada com a mesma proposta do Instituto Pasteur, não muito depois, viu? Em torno de 20 anos depois só. A Fundação Oswaldo Cruz é 20 anos depois do Instituto Pasteur. É do iníciozinho do século XX, 1902, 1905, não lembro o ano exato, mas é por aí. E um dado importante é que o Oswaldo Cruz, ele vai à frente, né, da febre amarela, na briga da febre amarela. A gente vai ter um vídeo sobre febre amarela.
E ele se queima pra caramba, porque ele era muito político, ele mandou vacinar o pessoal à força, no braço e tal. Acabou que as medidas que ele introduziu no Rio de Janeiro melhoraram muito as condições sanitárias na cidade, só que na época o pessoal odiava ele saiu queimado daqui do Rio de Janeiro, acabou indo ter um emprego secundário, meio escondido lá na Bahia, morreu meio que mal, em desgraça, mas o nome dele foi resgatado depois e dado à Fundação Oswaldo Cruz, diferente do Instituto Pasteur. O Oswaldo Cruz não foi ele que organizou a Fundação Oswaldo Cruz, né? A Fundação Oswaldo Cruz ela já vinha como Manguinhos, né, que era uma fazenda, daí ter sido feito onde é atualmente, era uma fazenda, eles usavam os cavalos para fazer soro antiofídico e tal. Aí, quando houve a pandemia de 17 e 18, depois que passou, o Fiocruz ajudou bastante e tal, e aí foi renomeado com o nome dele. Então, você vê duas trajetórias diferentes, né? O Oswaldo Cruz morreu meio que isolado, em desgraça, não digo, mas quase isso. Já o Pasteur não, ele morreu, ele teve assim, o seu melhor momento nos 20 anos finais da vida dele. Bacana, né, essa história? Bacana para o Pasteur, não sei se foi tão bacana assim para o Oswaldo Cruz, e dizer que, assim, uma curiosidade, que foi ele que acabou com a teoria da geração espontânea. Então, acho que isso é um dado interessante, foi uma teoria que durou durante muito tempo, né? Completamente sem sentido hoje, mas dominou o conhecimento. Isso aí. Quem for para a França pode visitar, né? A cripta dele, tá lá. E, Omar, vamos terminar essa aula dando o gostinho do próximo tema, que é o próximo marco da vacinologia, e agora é a vez do soro. A gente está falando de 2 nomes super fortes, se vocês quiserem saber, quiserem entender do soro, quem foram esses 2 nomes, né? Emil von Behring e o Kitasato, fiquem atentos que o próximo vídeo vai ser sobre soro. Vamos lá, gente. Pele digital.